Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu prometi pra vocês manter o canal bem informado de tudo que tá acontecendo no mundo de Rick and Morty, e hoje eu queria trazer duas novidades bem legais pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu queria dizer pra vocês que o primeiro episódio da temporada tá disponível no YouTube da Adult Swim. Isso é uma coisa que eles não fizeram na temporada passada, e o vídeo já tá com 2.1 milhões de visualizações, né, o que mostra que mesmo um vídeo ali de 22 minutos já teve bastante visibilidade, mesmo depois de muitas pessoas terem assistido na HBO Max, mesmo depois de muitas pessoas terem assistido, né, através da Adult Swim mesmo, no lançamento original. Então é interessante que a gente vê que cada mídia, né, tem o seu público diferente, e isso funciona mais como uma propaganda para a HBO Max. Eu entrei pelo menos no canal da HBO Max aqui no Brasil, o episódio não foi revelado, né, para o público brasileiro, então se você gosta de assistir dublado ou até com legenda, você não vai conseguir assistir no canal do YouTube. Eu achei um marketing interessante eles liberarem o primeiro episódio. Mas voltando um pouquinho no tempo, né, as pessoas que acompanham o canal desde a terceira temporada vão se lembrar que o Rick and Morty estava completamente liberado no YouTube. Foi uma estratégia de marketing que funcionou muito bem para aumentar a popularidade da série, né, com episódios muito bons, né? O primeiro episódio é muito bom, depois teve o episódio do Pickle Rick, que também foi muito bom, e estava praticamente liberado no YouTube. Você podia escrever lá e aparecia um monte de episódios diferentes, né? Eles não estavam bloqueando vídeo nenhum envolvendo os episódios de Rick and Morty, até que depois do final da temporada eles simplesmente cortaram todos os vídeos, começaram a bloquear. Então durante a temporada a série foi ganhando cada vez mais popularidade. Eu achei muito boa a estratégia. Quem já queria ter assistido no YouTube conseguiu assistir. Aí eles tiram tudo do YouTube e as pessoas têm que entrar no serviço de streaming, né, ou tem que assistir na Adult Swim a partir daquele momento. Obviamente a HBO Max não existia ainda, né, no lançamento da terceira temporada, mas de qualquer forma eu achei uma estratégia muito boa. Eu abordei aqui em alguns vídeos do canal que estava muito fácil de assistir Rick and Morty no YouTube. Então o primeiro episódio foi revelado e a gente viu também um sneak peek do terceiro episódio dessa sexta temporada, que vai ser o episódio que vai girar em torno do instinto selvagem lá, né, do Basic Twin Instinct, que é o episódio que faz uma zoeira com aquele filme da Sharon Stone, e a gente vê novamente a Beth Clone, né, então ela tá fazendo praticamente parte da família a essa altura, principalmente porque ela também tem, né, alguns sentimentos ali pelos filhos, né, mesmo que a Beth, uma delas tenha ficado em casa, a Beth doméstica, né, como a Summer fala, e outra tenha ido pro espaço, não quer dizer que ela passou a gostar menos dos filhos. Agora eles têm basicamente duas mães, uma que gosta de viajar e a outra que preferiu pelo menos ficar em casa. Não quer dizer que ela não gostaria também de sair em aventuras, o que ela de fato tá fazendo em diversos desses últimos episódios. E pessoal, só queria aproveitar para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem o vídeo, comentarem alguma coisa, que ajuda bastante aí no algoritmo do YouTube. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos, falta bem pouco, né? Falta bem menos aí de 5%. Então se vocês puderem, com certeza seria muito legal eu atingir essa meta até o final da temporada de Rick and Morty. E a gente vê nesse sneak peek, né, que acabou sendo maior do que o que a gente está acostumado. Na temporada passada, eles mostravam todos os cold opens, ou seja, eles mostraram tudo o que acontecia antes da abertura do episódio. Nessa temporada não, eles escolheram mostrar somente um momento do episódio. Eles fizeram isso no episódio da Summer, né, no episódio anterior. Eles mostraram um sneak peek ali de 15 segundos. Dessa vez eles decidiram mostrar bem mais. O sneak peek tem 1 minuto e 45, então eu vou deixar o link aqui do canal da Adult Swim, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não vou mostrar aqui na íntegra, porque toda vez que eu mostro imagens muito longas de episódios de Rick and Morty, o vídeo acaba sendo barrado, acaba sendo desmonetizado, aí eu tenho que tirar ele do ar, aí eu tenho que refazer o vídeo, renderizar de novo. Então eu prefiro nem mostrar. Eu vou mostrar alguns trechos aqui, né? Eu vou acabar mostrando praticamente na íntegra, mas eu não vou mostrar ele de forma sequencial. Então a gente começa vendo, né, que o Morty tem um videogame intergaláctico ali, né? Um videogame que parece muito interessante, que dá a volta na televisão. E o Rick chega. Ele tá, né, como um peru de ação de graças. Esse episódio vai girar em torno de ação de graças, assim como a gente tinha visto no sexto episódio da quinta temporada, que é o
como é que chama? Thanksgiving Exploitation, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, Ricksploitation, né? É um desses nomes bem confusos de Rick and Morty, mas é o 6º episódio da 5ª temporada que vocês vão lembrar como aquele episódio, né, que tem os monumentos e etc. O episódio é sim muito bem bolado, que o exército transforma soldados em perus. É um episódio que eu gostei bastante, mas na época muitas pessoas falaram mal do episódio, e dentro do episódio eles dão a entender que isso pode virar uma tradição de Rick and Morty, fazer episódios de Dia de Ação de Graças, o que eu não fiquei tão interessado assim, porque é um feriado que aqui no Brasil é bem irrelevante, né, digamos assim, é um feriado muito grande lá nos Estados Unidos, eles gostam bastante do Dia de Ação de Graças, das comidas típicas e etc, principalmente, né, o peru, que é típico lá mais no Dia de Ação de Graças até do que no Natal. Aqui a gente tem o peru de Natal e etc. E a gente vê que é por essa ocasião que a Beth Clone tá jantando ali com a família, né? A gente vê que ela e a Beth são a mesma pessoa, obviamente, né? Porque uma é clone da outra. A gente vê que elas sim no mesmo momento, que elas falam as mesmas coisas. E a gente tem um momento em família que a gente não tinha, né? Pelo menos nos últimos episódios era muito raro a gente ver um almoço em família, né, que era bem normal nas primeiras temporadas, então foi uma sensação meio nostálgica, mais ou menos a mesma, né, quando a gente viu o Jerry no episódio passado, que ele tava na casa de uma família da 2ª temporada. Eles quebram a 4ª parede dizendo que o Jerry tava na casa de uma família da 2ª temporada. Então é mais um desses momentos em Rick and Morty. E aí o Jerry começa a se declarar pra Beth, né, ele começa a falar que ama ela mais do que tudo e etc. E ele acaba tomando uma tangente absurdamente sombria, né? Ele fala que já sabe até o que ele faria se a Beth traísse ele, se a Beth abandonasse ele. Ele fala que tem um liquidificador em casa, que tem um fio maior que ele jogaria dentro da banheira. Então ele começa a falar umas atrocidades ali na frente dos filhos. E essa não é a primeira vez, né, que o Jerry fala coisas como essas. Ele fala também quando ele tinha uma suspeita lá na primeira temporada que a Beth tinha um caso com aquele cara que trabalhava com ela ali na clínica de cavalos. Ele fala que se ele pegasse os dois na cama, ele ia se matar na frente dos dois, né? Então a gente sabe que ele tem esse lado mais sombrio, né, quando tá falando da Beth, a paixão dele é tão grande, né, que ele estaria disposto a fazer os atos mais absurdos ali. Então a gente vê que esse é um momento do episódio, um momento bem pequeno, mas que eu acho que já mostra, né, um pouquinho do episódio. Eu acho que vai ser um episódio mais tradicional, um episódio mais raiz, digamos assim, de Rick and Morty. Não um episódio como o episódio anterior, que praticamente girou inteiro em volta do Duro de Matar. E aí teve um conceito interessante envolvendo o Rick e o Morty dentro do jogo Roy. Mas no geral a gente viu quase que uma paródia de Duro de Matar. Nesse episódio eu acredito que não. Eu acho que eles vão fazer uma narrativa talvez mais maluca, né, como a gente viu no episódio do Dia de Ação de Graças na temporada passada, ou pode ser um episódio um pouquinho mais pé no chão, trabalhando um pouquinho mais esse núcleo familiar. E tem um detalhe interessante que eu não abordei ainda, que nesse sneak peek, o Rick tá praticamente o tempo todo pelado, porque ele tinha se transformado num peru, e agora ele tá pelado, ele entra na cozinha, na cozinha não, né, na sala de jantar ali, ele entra nu, né, com as duas filhas ali, né, digamos assim, com os 2 netos. A gente vê que o Rick realmente não tá nem aí pra nada. E o nome do videogame é Publician Game Pod, né, esse videogame que o Morty tá jogando, que também pode ter alguma referência. Eu não sou muito fissurado nesse mundo de games, mas se alguém entender a referência, diga aqui abaixo. E outro ponto interessante é que o Rick, quando ouve que a Beth Espacial tá lá, ele diz que vai embora, né, ele fala pro Morty, pô Morty, vamos embora. E aí uma das Beths, né, não sei se é a Beth Espacial ou a Beth Clone, grita ali, né, que não é pra eles irem embora, e aí os dois vão se juntar à família. E a filha, inclusive, zoa, né, o pai que, você vai pegar seu portal e ir pra outro lugar? Não, você não pode, né, zoando do fato dele não conseguir mais viajar entre as realidades. Então a gente vê que esse status quo ainda existe nesse episódio, assim como existia no episódio anterior, né, ele fez aquela tentativa frustrada, né, de fazer um reboot ali na arma de portais, então a gente vê que ele ainda não conseguiu uma solução para aquilo. E só lembrando, né, que ele solucionou o problema dele, né, ele trouxe o Jerry de volta, trouxe o Morty de volta, mas a gente não sabe o que aconteceu no resto do multiverso, né, quantos outros Ricks estavam em outra realidade, quantas vezes isso já tinha acontecido e todo mundo voltou para sua realidade original. E a frase mais legal desse sneak peek é que o Rick fala que a família é como se fosse a inscrição em um serviço e que o Dia de Ação de Graças era a cobrança anual.
E aí o Rick chega, né, peladão na sala, o Jerry pede pra ele colocar roupas, ele simplesmente aperta no relógio, né, e as roupas aparecem nele. E o Jerry é o homem da casa, digamos assim, nesse episódio, ele fez o jantar, né, ele pede pra fazer um toast ali, como é que seria? Não é um discurso, né, é agradecer basicamente. Ele agradece pela família e etc. E aí ele entra nesse lado que eu falei no começo do vídeo, né, falando que ele se mataria e etc. E o Rick pede pelo fim, né, daquele discurso. Então esse vídeo aumentou bastante as minhas expectativas pro próximo episódio. Eu fiquei meio assim, pô, mais um episódio girando em torno da Beth Clone. Ela acabou de aparecer no primeiro episódio, ela tem uma certa relevância, mas eu não sei se é interessante ela entrar de vez no núcleo familiar. Eu acredito que o que vai acontecer é que vai ter alguma trama envolvendo o Jerry e as duas Beths, enquanto o Rick e o Morty vão sair em uma aventura envolvendo esse videogame. Eu acho que vai ser uma ferramenta que eles vão utilizar para mostrar algumas coisas meio aleatórias, mais ou menos como a televisão interdimensional, ou os Morty Mind Blowers, ou até mesmo o trem lá que a gente viu na temporada passada. Eu acho que esse videogame vai ter mais ou menos essa função narrativa, de apresentar uma possibilidade imensa deles serem criativos, né, digamos assim, mostrando várias histórias diferentes. Pode ser um erro meu, mas eu acredito que é isso que eles vão fazer. De qualquer forma, aumentou a minha expectativa a respeito desse episódio, porque eu gostei bastante do sneak peek. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, né, desse sneak peek. Como eu disse, tá aqui abaixo, mas eu mostrei a maioria das imagens para vocês aqui no decorrer do vídeo também. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir lá no canal da Adult Swim. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.